Olá, hoje é o dia 13 de novembro de 2012, está no ar a TV Câmara, a imagem da cidadania. A partir de agora, você acompanha a transmissão ao vivo da 70ª reunião ordinária aqui direto pela TV Câmara e também pelo portal câmaradiv.mg.gov.br. Na pauta da ordem do dia, há 3 projetos aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Na tarde de hoje, não há nenhum cidadão inscrito para o uso da tribuna livre. Você aí de casa, então, fica agora com a transmissão ao vivo da 70ª reunião ordinária, aqui direto pela TV Câmara, a imagem da cidadania. Às 14h01, hoje, dia 13 de novembro de 2012, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 70ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 22ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Hilton de Aguiar a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e do vereador Antônio Paduano a leitura de artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Salmo 138, Onisciência Divina. Senhor, vós me percutrais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, quando ando e quando repouso. Vós me vedes, observai todos os meus passos. A palavra ainda a mim não chegou à língua. E já, Senhor, a conheceis todas. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Palavra do Senhor. Leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 27. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que desses resultam. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria. Agradeço os vereadores pela participação, leitura da Bíblia e Declaração Universal de Direitos Humanos. Em discussão e votação, a ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, fica aprovada. Solicito, secretário, a leitura das correspondências e comunicações. Expediente da tarde. Emenda número CM 072/2012 ao projeto de lei CM 061/2012. Emenda modificativa altera o capítulo do artigo 4º com a seguinte redação. Artigo 4º. No caso de descumprimento da lei, caberá o órgão competente de imposição de multa infrator de 100 UPMD. Vereador, autor, Beto Machado. Ofício número EM 096/2012. Assunto: mensagem modificativa do nosso projeto de lei EM 074/2012, que orça, receita e fixa as despesas para o exercício 2013. Ofício do Ministério da Saúde informando liberação de recurso financeiro para o município de Divinópolis. Senhor presidente, foram lidos na tarde de hoje, todo expediente. Solicita ainda a leitura das proposições. Indicações, voto pesar, requerimento, moções. Moção conculatória, número 86/2012, do vereador Anderson Saleme. Moção de pesar, número 68/2012, do vereador Antônio Paduano. Senhor presidente, foram lidos na tarde de hoje, toda indicação, voto de pesar, requerimento e moções. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissão. Não teremos tribuna nessa tarde, então passaremos para os pronunciamentos dos senhores vereadores. O primeiro inscrito é o vereador Geraldinho da Saúde. Excelentíssimo presidente, boa tarde, permissão para falar sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, na minha fala de hoje eu quero ser bem sucinto. Primeiro quero ressaltar a importância desse parlamento nos avanços da saúde em que tange
nas mudanças para atender bem a população. Na última reunião eu falava sobre a questão do atendimento, da nossa preocupação quanto às senhas distribuídas na farmácia central, e a retomada então da discussão para que o atendimento fosse de fato exercido 100%, e agora o senhor prefeito, e hoje o Jornal Agora, ele apresenta em sua matéria, saúde excluída do ponto facultativo. Então, apesar dos gargalos que os municípios vêm sofrendo com a falta de recursos, felizmente, graças a Deus, a saúde, então, ela, apesar das dificuldades que ainda encontramos em todo o país, Divinópolis é diferente, então a saúde teve um olhar mais humano deste governo agora, quando retoma o atendimento à farmácia central, ampliando as senhas, o número de senhas, e fazendo que o atendimento, de fato, possa acontecer. A gente sabe que parece que tem pessoas que até, poxa, não comentam muito quanto às mudanças, até realmente voltar atrás nesse processo, para que a saúde, de fato, tivesse o atendimento regularizado. Ainda não temos o atendimento regularizado num todo, porque nós sabemos que a saúde em todo o país ela é diferente, até nos próprios convênios hoje. Todos os planos de saúde sentem dificuldade, quando qualquer usuário de plano de saúde vai ao ambulatório de qualquer hospital credenciado, para ali ter o seu atendimento, e infelizmente existem alguns momentos que até os planos de saúde, nos seus pronto atendimento, não conseguem, de fato, dar um atendimento digno àqueles que pagam pelo serviço. Então o SUS, através da sua gestão, com todas as dificuldades, tem buscado caminhos. E nós sabemos que, então, a volta agora, a retomada do governo, fazendo com que a farmácia possa ter o seu atendimento regularizado, ampliando o número de senha, e observando, mesmo de 100 para 150 senhas, se de fato as senhas não deram, o número não foi ideal, possa até ampliar esses números. Então, eu quero ressaltar, senhor presidente, que eu estou observando cada dia nesses avanços que a saúde tem que ter. Eu acho que o governo, nesse momento, ele foge da questão política e volta a buscar, apesar das suas economias que ele tem que fazer para fechar as contas. Todas as prefeituras estão passando por esse gargalo, esse sério problema. Tanto é que existe uma frente de prefeitos do Estado de Minas, do país todo, buscando no Congresso apoio dos deputados e apoio dos próprios ministérios e da própria presidente Dilma, para que as prefeituras possam realmente sair desse colapso que elas encontram hoje. Então, hoje não poderia deixar de falar da importância da saúde, então, ser preservada e de realmente retomar o serviço mínimo para a população. Seria muito bom, senhor presidente, que os planos de saúde também fizessem ações assim, porque há uma semana estive num hospital buscando atendimento de um plano de saúde, acompanhando um cidadão, e esse paciente passou por 3 hospitais, foi ser atendido num plano de saúde, no 3º hospital, com ambulatório, porque faltava pediatra. Mas como no plano de saúde, ninguém gosta de falar do plano de saúde, e o SUS ainda é o melhor plano teoricamente falando, mas é o único serviço que presta, né, o serviço de alta complexidade, tipo oncologia, nefrologia, hemodiálise hoje, até que os planos de saúde, eles preferem até que os pacientes, seus usuários, passem pelo serviço único de saúde, no serviço de alta complexidade. Então a saúde, a gente sabe que o gargalo ele é grave. A saúde num todo vive um colapso hoje. Nós temos uma fronteira fechada num país em que, na América Latina, a Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, tem profissionais médicos formando, querendo vir para o Brasil, mas a fronteira é fechada, não existe uma lei que facilite isso, para que esses profissionais, até brasileiros, que lá estudam, pudessem vir atender no Brasil, e aí sim, humanizar a saúde. Porque a saúde virou muito fácil um discurso, porque a maior bandeira que tem, o caos está aí plantado, até que o caos hoje não é plantado não é só no SUS, ele é plantado nos planos de saúde, que mesmo as leis rígidas não conseguem regularizar esse atendimento para a população, que paga o serviço. Porque nós também pagamos para o SUS. O SUS não é de graça, o cidadão paga com o seu imposto, o serviço tem um custo. Esse custo, ele vai desencadear lá no orçamento de cada município da União. Então é preciso rever, sim, a legislação. É preciso rever as fronteiras da saúde, que o Brasil possa ter, que o Congresso possa ter a grandeza de abrir as fronteiras para que profissionais médicos da América Latina possam vir aqui atender. Porque tem muito profissional sendo formado na América Latina e outros países do Mercosul, e com o próprio Mercosul pudesse facilitar isso, vindo atender no Brasil e aliviar um mercado que é explorado em cima da miséria e da dor humana. Infelizmente, que o Congresso tenha grandeza. Estamos agora pleiteando um novo momento, que é o momento das próximas eleições, daqui a 2 anos. Espero que o Congresso tenha a grandeza de fazer uma lei, junto com a presidente Dilma,
para poder, de fato, abrir as fronteiras e a saúde, de fato, ser uma bandeira em favor da vida, não uma bandeira de mercado mercantilista, infelizmente, porque ainda temos bons sanitaristas, ainda temos algumas universidades que trabalham a saúde pública, que tem como metodologia formar profissionais para a saúde pública. Mas a maioria das faculdades hoje, de medicina, visam sim os profissionais formando para ter seus consultórios, suas clínicas e trabalhar em convênios, ou grandes cooperativas, que é mais lucrativo. Então, acho que só com a abertura da fronteira do nosso país, até para o próprio Mercosul, que possamos ter aqui profissionais de saúde, médicos, atendendo e aliviando o gargalo que o Brasil vive hoje. Senhor presidente, o segundo ponto de pauta, eu quero ressaltar duas notícias que o deputado Jair Martins, ele esteve prestigiando a inauguração do Polo Esportivo no campus Tancredo Neves, campus da UFSJ, lá em São João del Rei. E dentro dessa visita, desse dia de trabalho que ele teve lá também, segundo a mesma fala dele, que ele se sentiu prestigiado em participar da solenidade, pois os investimentos que foram realizados lá, em São João del Rei, é um trabalho também dele, junto com o governo federal, em especial voltado para o campus Dona Lindu, e que ele participou desde o primeiro processo, quando foi anunciado, e que na época o prefeito, ex-prefeito Demétrios, juntamente com o presidente Lula, ex-presidente Lula, trouxe para Divinópolis. Ele também participou de todo esse processo, quando estava naquele momento, naquele comício no centro de Divinópolis, e foi uma das bandeiras levantadas pelo deputado, tanto é que ele é o grande parceiro da Universidade de São João del Rei e campus Dona Lindu. Então ele ressalta que a reitora Valéria Kemp, ela fez questão de destacar a importância do deputado e das parcerias que ele tem exercido com a Universidade de São João del Rei, com as faculdades do Estado, e que ela estará em Divinópolis, a convite dele, fazendo várias atividades, participando de um dia de trabalho no campus Dona Lindu, e assim, quem sabe, já também anunciando obras para o esporte no nosso campus aqui em Divinópolis, que traz o nome da mãe do ex-presidente Lula. Também, senhor presidente, gostaria de lembrar que o deputado Jair Martins esteve em uma audiência com o governador Antônio Anastasia, e nesta audiência, por ele ser membro titular da Comissão de Orçamento do Congresso, eles trataram justamente do orçamento para o Estado de Minas Gerais. O deputado Jaimil, respeitado por toda a bancada mineira no Congresso, e ele que traça, juntamente com todos os parlamentares da Comissão de Orçamento, traça metas para o Estado. Então, foi colocado a ele esse trabalho junto com o governo, para que ele possa, de fato, trabalhar para que o Estado possa ser beneficiado, mais ainda na questão da saúde e da educação, de infraestrutura, por exemplo, estrada, onde ele anuncia, nessa reunião dele, a duplicação da 262 em partes importantes do Estado. Só quero ressaltar isso, senhor presidente, que nós fazemos parte de uma legenda onde Vossa Excelência, também como presidente do Partido da República, sabe do trabalho sério que o deputado Jair Martins tem exercido em Divinópolis. Quando ele fez parte desse processo todo, processo eleitoral, abraçando esta campanha, a reeleição do prefeito Vladimir, ele também buscou para ele a responsabilidade. Da mesma forma que nós o apoiamos, nós estaremos acompanhando o trabalho do atual prefeito, estaremos acompanhando o trabalho do parlamento e de Vossa Excelência, que é o nosso representante nessa casa. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Quero agradecer a todos e obrigado pela exceção da palavra. Boa tarde. Agradeço, então, cumprimento o vereador Geraldinho da Saúde pelo seu pronunciamento. Solicito ao nobre vice-presidente Edmar Rodrigues que assuma os trabalhos dessa casa para que possamos atender o serviço administrativo e também cidadãos da nossa cidade. Muito obrigado. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora doutora Elisa Serri, pessoas aqui presentes, a imprensa, servidor dessa casa, boa tarde a todos. Dando continuidade no trabalho do presidente Anderson, nós passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar. Senhor presidente em exercício Edmar Rodrigues, mesa diretora,
nobres vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, uma boa tarde a todos. Que nos dá aí a honra da visita em nome do Renizinho aí, ó, do Niterói, candidato persistente, amigo do PMDB. Que Deus abençoe a todos. Senhor presidente, há poucos dias nós estávamos aqui discutindo sobre um projeto da FCA, sobre os trilhos e as pessoas em casa. Graças a Deus, várias pessoas têm nos acompanhado, não só aqui, mas várias outras cidades também pela internet, e uns têm uma opinião favorável, outros desfavorável. Senhor presidente, no que diz a FCA da nossa cidade, tem uma máquina, senhor presidente, certos horários de madrugada, vereador Edmar, não tem como, o senhor que não mora mais próximo da linha, mas as pessoas que moram aqui, Porto Velho, Interlagos, Nações, Santa Lúcia, Ponte Fundo, os que moram ali mais, Niterói já citei, até mesmo no centro, tem uma máquina, vereador Geraldinho, eles param um certo horário, eu não sei onde eles arrumam uma buzina, é um apito infernal, que não tem como explicar esse apito, e é um zunido, fica a noite toda. Eu estou falando até mesmo por causa mandar até antes um abraço aí para minha mãe, que ela sabe muito bem o que eu estou falando, que até ela fica até irritada quando eu vou falar esse tipo de coisa. Vou deixar um beijo para ela aí, que ela já está até mais melhor, né? Eu até deixa quieto. Então, Edmar, a noite passada eu estava na casa dela e a noite toda esse barulho. Então eu gostaria de pedir aí um infeliz, alguém aí da FCA, que pelo menos olhe essas máquinas que ficam paradas nesse lugar. Não tem lógica, não tem explicação. Vários moradores, inclusive aí o Caco, o Luiz, que está assistindo, já pediu para mim falar isso aí, estou falando, estou repetindo, não é só eles, outras pessoas do bairro das Nações, está avisando, essas máquinas paradas, é só porque é em Divinópolis. A hora que começar a acontecer algumas coisas ali que as pessoas vêm falando, não adianta culpar a população não, que eu estou a favor da população, pois estas máquinas, o pessoal, alguns ali trabalham de dia e a noite foi feita para descansar. Alguns maquinistas, algumas pessoas da rede, é igualzinho Curiango, dorme de dia para trabalhar de noite. E eles não têm um pingo de consciência em deixar essas máquinas ligadas entre o bairro Nações, Ponte Fundo e Ilha Ponchique. Depois que aconteceu algumas coisinhas ali, aí essa infeliz empresa que pensa que aquele pedacinho ali é lugar de manobra, vai manobrar na casa da mãe deles ou no quarto da mãe deles. Não tem lógica uma coisa dessa não. Vai fazer barulho na casa da mãe deles, ô Edmar? Para na porta da casa da mãe. Então, quer dizer, eu até conversei há poucos dias com a funcionária que chama Carmen, aqui embaixo, na entrada, e falei para ela, Carmen, é uma covardia que eles estão fazendo. Ah, pois é período de safra. Ninguém quer saber de safra, não. Aqui não colhe nada, aqui não coloca nada em máquina. Então, eles deveriam arrumar um lugar, vereadora Daí, onde eles arrumassem um lugar melhor para fazer a manobra nessas máquinas. Manobra que eu sei, chegou, virou, voltou, acabou. Agora, ficar uma noite inteira, aquele barulho infernal na cabeça das pessoas, coloca no quarto da casa da mãe de um desses maquinistas para ver se é bom, porque não tem lógica não, Beto Machado. Você sabe até mesmo, em Ermida não tem isso, né, Beto? Ela já passa direto, né? Não tem esse problema. Agora ali perto ali da Ponte Fundo, Interlagos, Nações, eles param e ficam a noite inteira. Já escutou o barulho, vereador Edmar? Não tem explicação. Uma cidade deste tamanho, onde acontece, e a gente, quando vai falar, a gente é ruim, mas eu estou falando em nome da população que está reclamando, porque depois que aconteceu alguma coisa com os maquinistas, alguma coisa parecida, não vem falar que a culpa é do povo não, porque o pessoal já está de saco cheio de avisar, está avisando, chama a polícia, chama o pessoal, mas eles pensam que manda, depois quando começa, por que eles não fazem isso em Belo Horizonte, Edmar? Eu já sei o que acontece lá, no Rio, em São Paulo, por que tem que ser só aqui em Divinópolis? Aqui se pode tudo, infelizmente, então eu acho um absurdo. Tem horário para tudo nessa vida. Tem horário para barulho, tem horário para dançar, tem horário para comer, para dormir. Então o horário de descanso das pessoas tem que ser respeitado. E ali, todo lugar tem sempre uma pessoa doente. Eu estou citando ali, pois minha mãe mora ali perto. Tem uma senhora que chama Dona Elza também, que já reclamou, mas infelizmente não adianta, doutora. Essa FCA não tem como mexer. O barulho é infernal, sim,
onde que esses maquinistas passam. Não estou culpando os maquinistas, estou preocupado aqui com essa máquina parada nesse horário, que eles ficam de 11 até 3, 4 horas da manhã, é o horário de descanso. Para dar continuidade, senhor presidente, o vereador está muito certo em falar sobre a saúde, mas o que me preocupa, vereador Geraldinho, é as pessoas chegando 3, 2 horas da manhã para conseguir um comprimido naquela farmacinha. É um absurdo. Eu vou dar só um recado para a população. Vocês votou no vereador Hilton, quem votou na Heloísa, todos os vereadores que compuseram a chapa para vereador, para prefeito, todos eles, os que estão, os que não vieram, têm direito sim de cobrar, cobrem daquele que vocês votou, cobrem, mesmo que eles não estão aqui dentro, mas eles têm força para chegar até o presidente do partido chegar até o executivo, então sempre tem alguém para responder por eles. Cobrem, façam isso mesmo, manifestações, manifestem o direito de vocês, porque quando os vereadores, Edmar, vai pedir voto, eles não querem saber, doutora Heloísa, se a pessoa está doente, se a pessoa está comendo, se a pessoa está dormindo, se a pessoa está no banheiro, bate na porta, ou vem cá te dar um santinho. Enche o saco do povo durante um bom tempo. A hora que as pessoas precisam, eu não vou dizer muita coisa, senão vou estar até errado do que eu vou falar. Mas, na hora que a pessoa precisa, a gente tem que sim que atender as pessoas, inclusive essas pessoas que precisam ali da farmacinha. Na hora de pedir voto, você está doido, é carro de som, principalmente aquela música, menina Geraldinho. Foi não só a minha, de vários vereadores, que encheu mesmo o saco das pessoas, era dia, era de noite, faça sol, faça chuva, os vereadores pedindo em certos bairros. Então, agora que a população precisa dos vereadores, precisa do prefeito, não podemos virar as costas para a população. E é o que eu estou vendo aí, algumas coisas parecidas. A farmacinha do jeito que está, até agora, pelo que eu vi, não vai ser mais ponto facultativo na sexta-feira, nem podia existir isso. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas a saúde tem que ser prioridade na nossa cidade, pois nem todo mundo consegue pagar uma consulta, nem todo mundo tem plano de saúde, nem todo mundo consegue. Mas então existe o pronto-socorro e as pessoas votam e elegem aquele que pensam que vai fazer alguma coisa, principalmente na saúde. Então eu estou aqui cobrando que não seja uma manifestação partidária, a fim de promover alguém, um ou outro, mas que seja umas manifestações em prol de uma população por um todo. Não tanto faz para um partido, não que seja partidário, mas sim para a população toda. E para dar término à minha fala, senhor presidente, pedi aí o secretário de obras, parece que é o Pancho, que está à frente, ali na Ayrton Senna, o Adair Otaviano há poucos dias trouxe essa manifestação, ele sabe do que eu estou falando, tiraram a terra, Edmar, e tamparam um buraco. Só que, ao invés de tampar o buraco, no lugar onde estava precisando, ficou bom, não estou reclamando desse detalhe. Só que deveria deixar algum lugar para a água escorrer, e não deixou. Vai virar um piscinão, daqui uns dias vamos poder filmar, aí vamos arrumar quem vai ser o culpado. A Copasa que jogou a terra lá fala que não pode tirar. Fala que a prefeitura não está mandando caminhão. Então, quer dizer, não acha nenhum culpado. Daqui uns dias, quando o vereador e outro começar a chegar aqui, bater, o Gilmar da Vanoz, o Adair, aqueles que passam por ali sabem do que eu estou falando. Aí não adianta, vai sobrar para alguém. Então, antes que aconteça isso, por gentileza, o secretário gostaria de pedir uma máquina ou um caminhão para que retire uma parte daquela terra para que a água possa escorrer, pois ali está virando o famoso piscinão de Ramos, né? Aquele piscinão bonito. Daqui uns dias não consegue passar nada. O trincado onde que eles tinham que arrumar, doutora Heloísa. Não arrumaram e está, assim, não tem como nem explicar, vereadora Dair. E falando em vereadora Dair, eu, como vereador, gostaria de parabenizar ao vereador Adair pelo que ele fez para a família até peço um minuto de silêncio, senhor presidente, ao amigo Arísio Eustáquio, que faleceu no domingo, de madrugada, mas pelo que a gente, quando a pessoa faz umas coisas boas, a gente tem que se erguer, tem que se falar. Então, vereadora Adair, parabéns pelo que o senhor fez para a família do Arísio Eustáquio, vi a sua capacidade, com todo o respeito que eu tenho em Vossa Excelência, então, parabéns pelo que o senhor fez para aquela família no bairro Terra Azul. Parabéns ao senhor e obrigado pela cessão da palavra, senhor presidente. Nós agradecemos o vereador Hilton de Aguiar pelo seu pronunciamento e passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, peço permissão para fazer a pronúncia sentado.
Fica permitido que Vossa Excelência possa fazer o seu pronunciamento assentado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, cidadãos divinopolitano, pessoas que nos visitam, boa tarde. Senhor presidente, quero nesta tarde de hoje, já que o vereador Hilton de Aguiar veio nos parabenizar por nossa atitude, agradecer quando vem de um amigo, nós ficamos muito mais satisfeitos. Eu também aqui queria pedir um minuto de silêncio para o nosso amigo líder comunitário que faleceu no domingo, o senhor Aris Eustáquio. Todos nesta casa o conheceram e sabem o tanto que o senhor Aris trabalhou para a nossa cidade, trabalhou para a região lá do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras e Maria Peçanha. Quero aqui ser solidário à família do senhor Aris Eustáquio, uma vez que na noite de sábado para domingo sentiu-se mal e infelizmente não teve sorte vindo a falecer. Então quero ser solidário à família do Aris Eustáquio. Senhor presidente, quero aqui nesta tarde de hoje, nós que passamos hoje de manhã em frente ao prédio da prefeitura e vimos alguns funcionários fazendo algumas manifestações, nós já sabíamos que o Sintran esteve aqui reunido na sexta-feira passada e ficou acordado com alguns funcionários, com os funcionários que participaram daquela reunião com o sindicato Sintran, que na terça-feira eles iriam fazer algumas manifestações, parte da manifestação sendo feita na parte da manhã e a outra parte sendo feita na parte da tarde. Queria aqui, senhor presidente, até dizer o seguinte: nós que fomos crítico não para destruir, mas crítico para construir, nós aqui que não achamos correto alguns dos cortes que o senhor prefeito fez dentro do serviço público, como por exemplo o corte de monitores, a dispensa de alguns professores contratados, de alguns homens na EMOP também contratado. Nós sabemos que o seu prefeito, ele tem necessidade de fechar suas contas até o dia 31 de dezembro, mas achamos que na maioria das vezes a cidade não pode parar. Nós precisamos dos serviços públicos, precisamos de que os serviços sejam feitos. Os serviços essenciais, como capina da nossa cidade, a limpeza urbana da nossa cidade. Uma cidade não pode se manter suja, se manter cheia de mato, de lixo. Então, alguns dos cortes, nós sabemos que não precisava ser feito, porque a cidade tem necessidade de se manter limpa, A EMOP teve alguns homens demitidos e outros tentando fazer o serviço daqueles que foram demitidos. Agora eu me pergunto, a Secretaria de Educação, ela tem verba carimbada. Por que fazer dispensa dentro da Secretaria de Educação? Como professores contratados, como monitores, se a verba ela vem do Ministério da Educação. A verba da Secretaria de Educação, ela vem do MEC, é uma verba carimbada, e eu acho que não tinha que fazer nenhum corte na Secretaria de Educação. Como também eu acho que não teria que ser feito cortes na saúde, porque são serviços essenciais, e a cidade não pode parar em função de alguns erros, em função de fechamento de contas do mandato. Então, quero aqui mais uma vez abordar esse assunto, porque os funcionários na manhã de hoje, na tarde de hoje, eles não estão fazendo uma paralisação à toa. Estão fazendo uma paralisação para chamar a atenção da cidade, para chamar a atenção dos cidadãos, porque tem algo está acontecendo errado. Então, tem alguma coisa acontecendo errado. E os cidadãos, a nossa cidade, não pode pagar por determinados erros. Senhor presidente, passando para outro assunto, eu quero aqui, eu que nessa semana passada recebi
várias denúncias, recebi algumas denúncias, e eu fui averiguar. Eu não trouxe na quinta-feira passada essas denúncias, porque não foi possível averiguar em tempo hábil para que fosse o assunto trazido na reunião passada. Mas eu quero aqui dizer que recebi várias reclamações relacionadas com o funcionamento dos cemitérios. No dia 2 de novembro, nós tivemos o dia de finados. Qual ser humano que não tem um ente querido que já passou dessa para outra? Então, senhor presidente, nós recebemos denúncias de que na sexta-feira, onde o cidadão foi visitar o cemitério, foi visitar os túmulos de entes queridos que já partiram, e colocaram lá um vaso de flores, colocaram lá algumas rosas, algumas flores individual ou vasos de flores, colocaram na sexta-feira. Na segunda-feira, senhor presidente, colocou na sexta, dia 2, na segunda, dia 3, no domingo, dia 4. Na segunda-feira, passou um caminhão da prefeitura e recolheu todos os vasos de flores de dentro do cemitério. E aí, quem tem entes queridos enterrados em qualquer dos cemitérios da nossa cidade, no Parque da Colina, no cemitério do Centro, no cemitério do Bom Pastor, no cemitério do Interlagos, sentiram-se humilhados, porque foram lá homenagear seus entes queridos que já faleceram, colocaram um vaso de flor, esperava que essa homenagem ficasse ali no cemitério pelo menos uma semana. Nunca aconteceu decisão dessa, senhor presidente, nunca aconteceu uma decisão dessas antes de colocarem as homenagens, as flores, na sexta-feira, dia 2, e na segunda-feira retirarem, igual fizeram dessa vez. Eu fui no cemitério Parque da Colina para averiguar, e conversando com alguns funcionários da prefeitura, a resposta que eu tive foi que foi pedido pelo pessoal que trabalha na dengue que esses vasos de flores fossem retirados. Mas tão rapidamente, tem coisas erradas acontecendo na nossa cidade que perduram por meses, e o enfeite que o cidadão foi colocar lá no túmulo do seu ente querido é colocado na sexta-feira, e na segunda-feira a prefeitura dá ordem para retirar esses enfeites. Um desrespeito. Eu não sei sobre qual direção está o cemitério hoje, mas passa a ser um desrespeito com o cidadão. Cidadão que na sexta-feira foram ali homenagear os seus entes queridos, foram ali levar uma oração e um enfeite, e na segunda-feira, apenas 2 dias depois, esses vasos, essas flores que foram colocadas dentro do cemitério foram todas retiradas. Fica aqui a reclamação, a indignação do vereador Adair Otaviano, em nome de várias pessoas que estiveram no nosso gabinete para poder fazer tal reclamação. Para nós imaginar, parece ser uma coisa muito simples. O pessoal da dengue pediu para tirar os vasos, porque pode fazer com que o mosquito da dengue ele possa proliferar ali dentro desses vasos. Mas entre 2, 3 e 4 dias, eu acho que não haveria possibilidade. Ou, se a prefeitura quisesse tomar uma atitude dessa, avisasse: olha, cidadãos, nós estaremos, quem for colocar o enfeite no dia 2, que é o dia de finado, vaso de flores no cemitério, o enfeite ficará no cemitério. Na sexta-feira, dia de finados, no sábado e no domingo. Na segunda-feira, a prefeitura estará tomando a medida de retirar os vasos para que nós não possamos causar um mal maior à nossa população. Tudo bem, o cidadão estaria informado, estaria sendo feito de gente. Mas não é isso, senhor presidente, que aconteceu. Não é isso, não foi dessa forma que as pessoas que foram homenagear seus mortos, seus entes queridos, não foram dessa forma que se sentiram humilhados, sentiram muito mal e se sentiram desprestigiados da parte do poder público. Então, senhor presidente, fica aqui
o meu repúdio em nome das pessoas que se sentiram ofendidas e que vieram ao nosso gabinete fazer tais reclamações. Mais 2 minutos, senhor presidente. Concedo mais 2 minutos, vereador. E para encerrar a minha fala nesta tarde de hoje, senhor presidente, eu que havia pedido para trazer para mim umas fotos que eu havia feito, recebi também algumas denúncias com relação também ao bairro José Fonseca, com relação ao campo de futebol. Nós fomos averiguar e do lado do alambrado do campo de futebol do bairro José Fonseca está sendo jogado uma grande quantidade de entulhos, lixo e tudo que você pensar está virando um verdadeiro lixão. Lá tem 2 pessoas muito responsáveis que trabalham tomando conta dos times e eles não pararam para ver o tamanho da gravidade do lixo que está sendo jogado ali do lado. Além do lixo, senhor presidente, que está sendo jogado, está sendo jogado ali do lado do campo de futebol do bairro José Fonseca, onde Vossa Excelência conhece muito bem, está sendo jogado resto de materiais de construção, colunas quebradas, concreto armado, cheio de ferragem de ponta para cima. Aquilo ali é um verdadeiro absurdo, porque lá é local que frequenta crianças para jogar futebol, e numa dessas, se uma criança for brincar ali, e se escorregar e cair no meio daqueles entulhos, vai perder vidas, porque lá tem ponta de ferro grosso, ponta de ferro fina, espetada para cima, e se uma criança for brincar ali, escorregar e cair ali, vai perder vida, porque corre o risco de ter os órgãos, coração, fígado, rins, traçado por uma ponta de ferro. Parece que as pessoas que estão tomando conta do campo não pararam para pensar o tamanho da desgraça que eles estão trazendo com aquele entulho que está sendo jogado ali. Recebi reclamações para que não seja jogado entulho lá naquele local. Mas lá, senhor presidente, tem 2 pessoas que tomam conta. E essas pessoas que eu não quero mencionar aqui, que se estiver nos ouvindo, que tome providência. Porque se perder vida ali, quem comanda os times de futebol e mexe com o campo, vai ganhar a culpa. Muito obrigado pela cessão da palavra, senhor presidente. Nós agradecemos ao vereador Dailton Viano pelo seu pronunciamento e a sua preocupação, vereador. Eu acho que deveria, Vossa Excelência, fazer ter um ofício aos 2 que são presidente e comanda o time ali do José Fonseca, que viesse até essa casa e saber qual o motivo que estão julgando esses entulhos nesse local. E nós vemos que realmente é um risco muito grande, que ali é um campo de futebol que tem um dos melhores torneios que é feito em Divinópolis e pode realmente acontecer um acidente grave. Então eu gostaria que Vossa Excelência talvez convidasse os presidentes dos clubes, os que comandam aquele campo, a que viesse a essa casa para nos explicar melhor sobre essa denúncia que Vossa Excelência está fazendo. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, que aqui gostaria de cumprimentar, o casal professor Bruno Vieira, o conhecido Bruno Bochecha, e sua noiva, Fernanda, né, que está vindo lá de Palmas do Tocantins, e veio hoje para assistir aí, ela que acompanha lá via NET, tem todos os trabalhos da Câmara Municipal, mostrando como a NET Câmara é importante. Então desejo, Fernanda, né, que tenha realmente gosto de conhecer, né, a Câmara Municipal, de conhecê-la pessoalmente. Desejo sucesso a todos vocês, professor Bruno, e através dele quero cumprimentar a todos aqui presentes. Quero cumprimentar também a todos da NET Câmara, também da TV Câmara, TV Candidez, dizendo a todos uma boa tarde. Senhor presidente, antes de me adentrar a 2 temas que trago nessa tarde, para explanar, discutir e, de certa forma, fazer uma prestação de contas, até porque, logo após a reunião ordinária dessa casa, né, estará sendo levado, através da TV Câmara e da NET, ao programa Lente Aberta, e nós fizemos a entrevista com o jornalista Flávio Ramos, toda a equipe da comunicação, que aqui quero agradecer e convidar a todos para que possam assistir logo após a reunião
a nossa prestação de contas que fizemos aí do nosso mandato aqui nesse parlamento por esses 4 anos. Mas eu quero dizer que estamos vivendo, talvez, apesar dos pesares, professor Bruno, um momento memorável, em que o julgamento dos mensaleiros estão vindo agora sendo condenados os homens do colarinho branco, que matam muito mais, às vezes, com o seu furto, a corrupção que ali impera, do que aquele que, o ladrão de galinha, ou aquilo, matam porque tiram dinheiro da saúde. Então é um momento memorável em que nós estamos presenciando aí a condenação do senhor Zé Dirceu, Zé Genuíno e todos os mensaleiros, e realmente isso nos dá uma esperança de que o Brasil possa mudar. Nós estamos agora também no dia 15, comemorando a proclamação da República. Então realmente esperamos que isso possa realmente ser mudado. Mas, senhor presidente, agora já passando aos temas específicos, o primeiro tema que eu trago é uma notícia muito importante, até porque nós estamos vivenciando aí um dos males piores que tem aí assolado a nossa sociedade, que diz respeito ao crack. Nós, inclusive, queremos parabenizar o Jornal Gazeta, que fez uma matéria fantástica sobre o crack em Divinópolis. E a notícia boa, que inclusive foi vinculada ontem no site da Confederação Nacional dos Municípios, é que diz o seguinte: comunidades terapêuticas podem concorrer a edital. E as comunidades terapêuticas voltadas para acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes de uso, abuso ou dependência de crack e outras drogas, podem participar do edital divulgado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, no último dia 8 de novembro. O edital oferece a cobertura gratuita de vagas para o acolhimento de usuários. Os interessados podem encaminhar a documentação até o 7 de janeiro. Eu espero que as comunidades terapêuticas de Divinópolis estejam sabendo dessa importante, vamos dizer assim, colocação à disposição pelo SENAD aí, em que dá esse subsídio para que as comunidades terapêuticas acolham gratuitamente aquelas pessoas que estão aí sofrendo com a droga. Os recursos para a ação são provenientes do Fundo Nacional de Drogas, com o pagamento de R$1.000 pelos serviços de acolhimento de adultos e R$1.500 por mês para crianças, adolescentes e mães em fase de amamentação. O edital determina que a entidade participe da capacitação dos profissionais e voluntários que atuam diretamente com as pessoas acolhidas. Então, realmente, uma iniciativa fantástica, vereador Roberto Bento, em que nós realmente temos que, de certa forma, combater a causa. Eu sempre, no plenário, aqui nesse parlamento, disse e sempre digo, que nós temos que combater a causa. Aqui, de certa forma, pastor Paulo, está combatendo o efeito. Muitas das vezes é uma inversão de valores, mas já que existe o craqueiro, já existe aquele que está aí sofrendo, então, enquanto não se consegue combater a causa, que é os traficantes, vamos de certa forma subsidiar então o efeito, que são os que estão aqui na ponta, nas ruas aí, perambulando como noiados, que largaram as suas famílias ou, inclusive, estão trazendo transtorno para a família. Então, realmente, quero parabenizar e espero que as comunidades terapêuticas possam, de certa forma, buscar esses recursos. Agora, outro tema, senhor presidente, que, inclusive, fui questionado pelas redes sociais, e aqui quero, de certa forma, dar uma resposta, porque nós estamos vereadores até 31 de dezembro. Evidentemente, iniciará uma nova legislatura, na qual não estarei aqui nesse parlamento. Mas até 31 de dezembro, inclusive depois da eleição, sempre disse que agirei com toda a responsabilidade, agirei de forma em que eu vou dar a resposta ao cidadão. E muitos têm cobrado na rede social a abertura do ginásio poliesportivo em Ermida, que está pronto. Nós enviamos cobrando já vários dias, já depois da eleição, que possa ser disponibilizado o ginásio poliesportivo de Ermida, inclusive depois que foi construído, nunca mais tinha recebido sequer uma manutenção e, portanto, agora foi totalmente reformado e a comunidade de Ermida está aguardando. Inclusive foi um pleito nosso, essa reforma junto ao prefeito Vladimir, e, portanto, nós fizemos já vários contatos
com o Executivo Municipal, no sentido de que ele possa dar uma resposta à população de Ermida que querem já usufruir do novo ginásio poliesportivo. E recebi agora uma ligação, agora há pouco, do professor Faraco, que em breve eles estão fazendo uma engenharia, porque com essa questão do enxugamento da máquina administrativa, eles tiveram que fazer uma engenharia para disponibilizar os servidores para que possam já colocar esse ginásio em funcionamento. Então, quero dizer a todos que nós continuamos trabalhando, nós temos essa responsabilidade, né? Às vezes não somos reconhecidos, como inclusive o vereador Paduano, no seu pronunciamento aqui, disse que às vezes a gente atua, que o vereador, muitas das vezes, ele é engessado, ele não tem a figura da caneta. O que nós fazemos tão somente reivindicar, né? E nesses 4 anos, eu tenho a honra, né, de dizer que nosso trabalho aqui, principalmente para aquela região, foi muito proveitosa. Conseguimos a reforma da praça da rodoviária, que há mais de 10 anos estava abandonada, numa emenda parlamentar do então deputado Rinaldo Valério. Conseguimos a academia de ginástica, que estava em funcionamento, disponibilizada através de uma emenda parlamentar do deputado Fabiano Tolentino. Conseguimos o asfaltamento ao redor da igreja, né, que há muitos anos também se reivindicava. Conseguimos o calçamento no bairro Vista Alegre, no bairro Santa Cruz, isso tudo reivindicação. Todo o nosso trabalho parlamentar, porque quem executa, na verdade, é o Executivo. Mas nós temos que fazer o nosso papel de intermediador entre o cidadão e o Executivo. Conseguimos redutores de velocidade na rua Antônio Olímpio de Oliveira, também lá na rua Zé Bernardino de Sena, placas de sinalização, né, o terreno de semeio, uma reunião que tivemos com a Nilda, com a Janete, com o prefeito, na qual ele assinou, fazendo a permuta do documento, a instalação do Banco do Brasil, nós conseguimos viabilizar junto com o nosso João Luiz Barquete, que é o gerente do Banco do Brasil, né, levando lá, através dessa nossa iniciativa, depois foi a Caixa Econômica Federal, conseguimos pela primeira vez uma viatura nova da Polícia Militar, através do nosso comandante Eduardo Campos. Foi uma das primeiras reuniões que tive com ele naquela ocasião. Academia de ginástica, já disse, 4 encontros motociclistas, professor Bruno. Você que esteve lá, 4 encontros motociclistas nós realizamos lá, com mais de 150 mil pessoas passaram por lá, fomentando o comércio, o encontro de comitivas, Copa de mountain bike, enfim, são tantas as ações parlamentares nossas para aquela região, e agora estamos aguardando aí o funcionamento do CEMEI, do ginásio poliesportivo, para que possa, de certa forma, aqueles que queiram utilizar através, né, para a sua ginástica, para o seu esporte, o futebol, ele que ficou realmente maravilhoso. Aqui também quero agradecer a intercessão do Rominho Duarte, grande companheiro, ex-secretário da CELT, que sem dúvida também fez um grande trabalho na CELT e também viabilizou a reforma do ginásio poliesportivo. Quero mencionar também a respeito da iluminação, como aqui lutava mais de 30 anos, os moradores da rua Miguel de Souza, o Jesus Veríssimo, todo ali o Chiquinho, Tonzinho Bernardo, e foi uma ocasião que nós conseguimos, depois de 30 anos, através do prefeito, né, instalação de luminárias para que pudesse dar mais segurança a todos da rua Miguel de Souza. Então, nós temos a convicção, e aqui quero deixar para o site Ermida MG, mais 2 minutos, senhor presidente. Concedo mais 2 minutos, vereador. Essa resposta, até porque nós dissemos que estaríamos pronunciando a respeito dessa situação, dessa prestação de conta, principalmente do ginásio poliesportivo. Tenho certeza e convicção de que vocês estão acompanhando pela Ermida MG, que 31 de dezembro nós estaremos cumprindo nosso dever como parlamentar e, evidentemente, a partir de janeiro, como um cidadão morador de Ermida, estaremos aí de forma inversa, estaremos cobrando, né, daqueles que estarão aqui, né, para que possa também nos ajudar. Nesse momento nós estamos sendo cobrados e a partir de janeiro estaremos cobrando daqueles que estarão aqui a partir de janeiro de 2012. Senhor presidente, quero finalizar então dizer que lamento realmente o passamento do grande amigo Aris Eustáquio, radialista, companheiro lá da Rádio Minas, e muitas vezes, né, nós estivemos com ele lá desde o saudoso Zé Quintino, Arraial do Zé Quintino, que ele fazia junto com o Zé Quintino, lá o Arraial do Zé Quintino. Por fim, estava fazendo o programa com Lula aos domingos,
e sempre estava nessa casa, né, participando das reuniões. Líder, foi presidente por várias vezes do bairro Terra Azul e aquela região, e, portanto, é uma grande perda, não só pela liderança comunitária, mas também para o meio radiofônico, né, o meio do rádio, em que o grande amigo Arísio Eustáquio nos deixou com a sua humildade, mas deixou aí, certamente, uma boa história. Eu, que muitas das vezes também estava em Ermida, lá narrando na festa de Santo Antônio. Quero dizer, então, a todos uma boa tarde, né, que nós possamos ter realmente, através da proclamação da República, a partir dessa questão, que nós possamos ter um novo Brasil, porque o povo realmente não aguenta mais tanta corrupção, tanta safadeza, enfim, que nós possamos ter um novo Brasil, com esta do STF de condenar os mensaleiros. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço, Fernanda, um abraço, Bruno, que possa voltar mais. Muito obrigado, senhor presidente. Queremos agradecer o pronunciamento do vereador Beto Machado e dizer ao Bruno lá do Tocantins e a sua noiva que sejam bem-vindos à nossa casa. Temos aí também o nosso Francisco, meu assessor, também está sempre lá em Tocantins, onde tem um terreno lá, que uma vez por ano ele passa um mês lá no estado de Tocantins. Obrigado pela estar com a sua presença. Também queria agradecer a presença também do Sadraque, que acabou de chegar aí de Portugal, um amigo aí que nos ajudou bastante nessa luta, nessa jornada aí, no Facebook. Agradeço a sua presença também, muito obrigado por tudo. Passamos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereadora doutora Heloísa Serri. Boa tarde, senhoras e senhores, telespectadores, colegas vereadores, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, tenham todos uma boa tarde. Quero dizer que na última sexta-feira esse plenário ficou lotado com servidores municipais, com justas reivindicações, mais uma vez injustiçados por essa administração que cada dia arruma uma surpresa para os servidores e para a população. Surpresas no sentido negativo. E quero ler aqui, já que eles fizeram a primeira manifestação hoje de manhã às 9 horas, em frente à Prefeitura, e a segunda manifestação vai ser agora às 15h30 também, em frente à Prefeitura. E quero ler aqui a carta aberta ao povo de Divinópolis do Sintran, do Sindicato de Trabalhadores Municipais de Divinópolis e Região Centro-Oeste. Divinópolis se prepara para o segundo mandato de Vladimir de Faria Azevedo, num clima de muitas dúvidas. O legado dos seus primeiros 4 anos e as atitudes do final de mandato merecem uma análise cautelosa, uma análise que os 31% que votaram no Vladimir não fizeram. Em 2009, Vladimir Azevedo recebeu a prefeitura com as contas saneadas, dinheiro em caixa e servidores municipais motivados para uma gestão que se esperava transformadora. E hoje, o que vemos? Isso abre aspas, que eu estou falando. Só da dívida fundada foram 21 milhões que nós tivemos a mais para o nosso município. Voltando à carta. Um fim de mandato lamentável, a prefeitura sem crédito na praça, serviços públicos interrompidos, escolas fechadas, CEMEI do Conjunto Habitacional Nilda Barros e falta de monitores nos ônibus escolares que foram mandados embora, como economia. Funcionários demitidos sem motivo justo e o prejuízo repassado para aqueles que acreditaram em seus governantes e pagaram religiosamente os impostos devidos. Segundo, uma equipe econômica pouco zelosa que não conseguiu prever a queda da arrecadação dos impostos, apesar dos sinais evidentes desde o início do ano em curso. Minha fala também, muitas festas, muita autopromoção, muita propaganda, muita compra de imprensa. Uma equipe, terceiro, voltando à carta, uma equipe política sob suspeita de atitudes indevidas
na busca de assegurar um segundo mandato a qualquer preço. Servidores públicos descontentes que questionam a inoperância das gerências praticadas por pessoas alheias aos serviços, indicadas através de acordo políticos, partidários, que marcaram essa primeira gestão. E aí eu pergunto, com 5 deputados apoiando o Vladimir, o nosso prefeito, e 15 partidos, o que vai ser dessa outra administração? Eu já falei que as boquinhas existem, os penduricalhos, os oportunismos, as trocas, os favorecimentos, que vai ser desse mandato para a nossa cidade? Gasto milionário com a imprensa, financiando uma censura nunca vista em nossa história, objetivando impedir que a população tome conhecimento das coisas que acontecem na prefeitura. E para isso, o prefeito conta, além de uma imprensa, que não é toda a imprensa que é corrupta não, mas existe a imprensa corrupta sim, que se vende a troco de tudo, de dinheiro, de financiamento, de cargos. Então essa imprensa corrupta não permite que o cidadão fique sabendo das coisas que acontecem. E essa maquiagem a gente vê todos os lugares, inclusive, infelizmente, nessa casa. Que nós vemos uma maquiagem absurda aqui dentro. Toda essa situação é agravada pela edição do Decreto 10.851, que fere, na essência, os compromissos registrados em cartório para os próximos 4 anos de governo. Abre aspas, aquela cidade imaginária que o prefeito colocava lá, os postos de saúde que ele fez, que não existem. É mentira, porque quantas vezes eu falei, me prove dos PSFs, nunca me deram endereço. Até os 3 que foram da propaganda eleitoral não existem, aliás, existem, mas as obras estão paradas por falta de pagamento. E isso eu denunciei. E se faz propaganda como isso? Como eu já disse aqui, o PSF, que foi uma obra eleitoreira sim, o Hospital Público, que foi uma obra eleitoreira sim, PSF, o que está sendo feito? No dia 11 de junho, do dia 11 de outubro, estava-se lavando carros, uma fila de carros no PSF sendo lavados. De forma como foi editado e as suas consequências demonstram total falta de transparência e de respeito com os divinopolitanos e com os servidores responsáveis pela prestação dos serviços públicos. Por tudo isso, cabe-nos clamar por uma profunda reflexão. Um governo inserido nesse cenário terá imensa dificuldade de aglutinar as energias necessárias para reconduzir a nossa cidade ao caminho do progresso. Sabemos das nossas responsabilidades e queremos contribuir para o crescimento de Divinópolis e o bem-estar da população. Mas jamais seremos cúmplices de atitudes que não respeitam a ética e a lisura na condução da coisa pública. Esperamos que o senhor prefeito e todos aqueles que o apoiaram, inclusive os que o apoiam aqui nessa casa, cegamente, reflitam sobre esse final de governo. Os primeiros passos do nosso segundo centenário estão comprometidos. Afinal, não foi dessa maneira que Antônio Olímpio de Moraes, Pedro X Contígio, Jovelino Rabelo, Antônio Martins e tantos outros escreveram a brilhante história dos nossos primeiros 100 anos de Divinópolis. Pela suspensão do Decreto 10.851, Divinópolis, 9 de novembro de 2012, Assembleia dos Servidores Públicos Municipais de Divinópolis, Sintram. Aqui, gente, quantas vezes eu vejo aqui, e em todo lugar da nossa cidade, tento explicar o inexplicável, tento falar os puxadores de saco do prefeito,
E eu não posso falar, desculpem o termo, a saúde, generalizando que no Brasil inteiro está aqui. E eu digo mentira. Porque nós tivemos em várias cidades, e isso não acontece. Acontece quando um governo não tem compromisso nem com a sua cidade, nem com a sua população. A saúde, por exemplo, em Alfenas, 85% de aceitação. Uberlândia, uma maravilha. Aqui, basta dar uma chegadinha no pronto-socorro para a gente ver o que a nossa população está sofrendo. É uma vergonha o que está acontecendo no pronto-socorro. O Ministério Público puniu o prefeito pela negligência, pela falta de médicos, pela omissão. E então, o que é que acontece? A multa era de R$5.000 por dia, pelo fato, e tirado do próprio bolso, por não ter médicos no pronto-socorro. O que acontece? O juiz não acatou e a multa ficou só para o governador, o que é uma de difícil cobrança. A desculpa que se usa em todos os lugares é que não foram repassados para o município os 8 milhões do fundo de participação do município. Gente, isso é ridículo. Só de propaganda, de festança, de propaganda, nem de festa. O Vladimir gastou 12 milhões com a imprensa. Por que ele não fez a economia que ele está falando agora? Então não foi o fundo de participação. Foi gastos exagerados desse governo, com festas, com excesso de cargos lá na prefeitura, que ele agora mandou embora, provisoriamente, porque ele não consegue fechar as contas. E se Deus quiser, não vai conseguir fechar, para que talvez entre lá alguém que seja mais justo com a nossa população, e que aqueles que são os puxa-sacos do prefeito... Concedo mais 2 minutos, vereadora. Percam a sua autonomia de mandar e desmandar na prefeitura, na Câmara Municipal, em todo lugar se manda, em todo lugar se coloca carguinhos. E carguinhos são muito aqui nessa casa, na prefeitura, é o que a gente vê. Com a imprensa nós já dissemos que ele gastou 12 milhões, ele agora pune a cidade, deixando em abandono, suja, pune a população com o decreto 10.088, economia com fichas de farmacinha sem fichas. Agora, que maravilha, vai passar para 150 fichas, que avanço na saúde. E as fichas são dadas até 14 horas. E já falaram que os remédios não vão ser comprados até o ano que vem. Já disseram isso para a população. E no pronto-socorro, ainda na prestação de conta aqui, reclamam da judicialização na saúde. Tem de ter, sim. Infelizmente tem de ter, porque eles não cumprem a obrigação que é dar atenção básica para a nossa população. Não me deixaram ser presidente da Comissão de Saúde dessa casa. Eu não podia ser nunca. Me boicotaram o tempo todo para não ser presidente. Porque essa era a única forma de maquiar os absurdos que o prefeito comete contra a nossa população. Estive na quarta-feira em Brasília e denunciei essa administração no Ministério da Saúde e no Ministério da Cidade pelos 46 milhões do PAC que foram retirados da Caixa Econômica Federal, mas não foram usados como deveria. Onde estão esses 46 milhões? Estou também denunciando as inúmeras doações que o senhor prefeito está fazendo agora, que são proibidas em ano eleitoral. Quero dizer aos colegas que na última sessão, apenas os vereadores Adair, Edson, Roberto Bento e eu votamos contra essas doações. Estarei oficiando o Ministério Público para as devidas providências. Muito obrigada, senhor presidente, pela palavra. Boa tarde a todos. Nós agradecemos a vereadora doutora Heloísa Serri e passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Rodson do Zé Milton. Senhor presidente, permissão para pronunciar sentado. Fica concedido, Vossa Excelência possa fazer o seu pronunciamento assentado. Senhor presidente, caros colegas vereadores, público que nos visitam, imprensa, telespectadores, nossa boa tarde. Senhor presidente, é fato que o Brasil, nesse momento, passa por uma crise econômica
com a nova lei de responsabilidade fiscal, obriga o gestor, ordenador de despesa do município, assim constituído, eleito pela população, e tem a missão da caneta. Ele tem a missão de ordenar as despesas e receitas do município, e muitas vezes, medidas antipáticas, mas necessárias, são feitas na administração. Esse é o papel fundamental do prefeito, aonde ele tem que fazer um planejamento, faz um planejamento em cima da previsão de receita. Senhor presidente, se nós aprovamos aqui a LDO, a LOA, é porque o prefeito, junto com a sua equipe, fez um planejamento de governo, em cima, lógico, da previsão que é repassada pelo governo federal. Ou seja, essa previsão ela é feita de uma forma bem antecipada, onde dá oportunidade ao município fazer a programação de plano de governo, o que ele quer para a cidade, quais são as prioridades que ele vai atacar. E assim foi feita. Foi mandado a previsão que vem do governo federal para o município, aonde o município fez o planejamento tirando a sua despesa fixa de salários, aluguéis, energia elétrica, água, material de consumo, que faz a máquina gerar, o que faz a máquina andar. Isso é feito em todos os municípios, todos os ordenadores de despesa. Senhor presidente, o FPM, mais quase 90% dele é gerado pelo imposto IPI, que é repassado para os municípios do Brasil. E a nossa presidente Dilma fez uma prorrogação de vários e vários meses de isenção de IPI para as grandes montadoras de veículo ou subsidiados pelo minério, aonde o município foi lesado de uma forma veemente nos últimos 6, 7 meses, principalmente desse ano. E com isso, senhor presidente, nós tínhamos uma previsão orçamentária onde teve uma quebra de mais de 5 milhões da previsão orçada. E isso eu gostaria de mostrar agora, senhor presidente, o movimento que foi feito por todos os prefeitos do Brasil que estão agora em Brasília, fazendo a movimentação, chamando a atenção dessa perca que teve. E isso aconteceu hoje, senhor presidente. E vou mostrar para quem às vezes é desinformado e não viu. Por gentileza, Alberto. Após deliberações no período da manhã, durante a mobilização, o presidente da CNM, Paulo Zielkowski, em uma comitiva de dirigentes estaduais, fez uma caminhada até o Palácio do Planalto, onde foram recebidos pela ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati. Na ocasião, Zielkowski entregou um estudo da CNM e um documento solicitando apoio financeiro aos municípios. O documento, que foi entregue nessa quarta-feira, expõe as dificuldades que os municípios brasileiros vêm passando e propõe que o dinheiro da desoneração do IPI seja devolvido aos municípios. O valor é de R$1,5 milhão de reais. Que o governo complemente o Fundeb na forma do previsto originalmente, que era em torno dos 10 bilhões, e não cair para 9, como vai ser a nova estimativa, tá? E que pague principalmente os restos a pagar de obras já iniciadas, obras em andamentos, né, os prefeitos gastaram, não tem esse recurso, que somam 8 bilhões e 200 aproximadamente. Isso, em linhas gerais, é o que nós vamos levar no documento para a ministra, para o governo. Depois nós vamos retornar. A ministra recebeu o documento e recomendou que os prefeitos pressionem o Congresso Nacional sobre suas reivindicações e reconheceu a gravidade da crise em que passam os municípios. Bom, em primeiro lugar, nós temos uma crise gravíssima. Uma crise que não só é mais grave do que a que aconteceu em 2008 e 2009, mas também uma crise que não está com sinais de melhora, né? Todos os sinais que a gente vem recebendo, né, da situação da Europa, da própria situação dos Estados Unidos, não nos dão ânimo, não nos dão perspectiva, né, de realmente... E o Brasil tem feito, né, o seu dever de casa, nós temos conseguido sobreviver, principalmente na questão da geração de emprego, da melhoria da renda, da distribuição da renda, e é claro que isto se espalha por todos os municípios brasileiros. Agora, também o custo de enfrentar esta crise, né, e conseguir sobreviver, também se espalha por todo o Brasil, né, todos os entes federados, todos os municípios. Uma nova reunião entre a CNM e a ministra está prevista para o dia 13 de novembro. Então, nós vamos trabalhar, vamos levar a conhecimento, né, todos os ministérios, e esperamos que possamos trazer algum tipo de solução e de amenizar, né, a situação que, volto a dizer, não é grave nos municípios,
municípios. É grave, né, em todas as esferas, porque a crise econômica internacional é muito grave. Passa o outro vídeo. Aproximadamente 1.500 gestores municipais lotam o auditório Petrônio Portela no Senado Federal em Brasília. Os prefeitos discutem o encerramento de mandato em meio a uma crise financeira agravada pela redução contínua no Fundo de Participação dos municípios. Prefeitos que não conseguem mais fechar as suas contas, outros que não investem por falta de recursos. Liderados pelo presidente da CNM, Paulo Ziukowski, esses gestores esperam que o governo federal se sensibilize com os municípios. Apesar de serem de estados diferentes e terem características diferentes, os prefeitos presentes na mobilização neste 10 de outubro têm algo semelhante, a dificuldade em fechar as contas. Alguns se reelegeram e não vão ter de passar o mandato para outra pessoa, mas a preocupação não deixa de existir. Esperamos que com essa mobilização o governo federal entenda que os municípios estão sendo sacrificados e façam de uma forma um apoio financeiro, porque os cortes do IPI só acabou facilitando em si o cidadão, mas sim sacrificando os municípios. Em Taguaratinga do Norte, no estado de Pernambuco, a redução de receita trouxe prejuízo. No meu caso em particular, nós temos uma queda de receita dentro de uma previsão que foi feita de mais de R$1 milhão. Então, isso, nem colocando esse dinheiro, eu acho que nós cumpriríamos com todas as nossas obrigações, mas porém aliviaria e muito, e a gente busca e vai pleitear aqui junto ao governo federal que situação podemos ficar, principalmente nós que fomos reeleitos, em relação ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Para a prefeita de Mortugaba, na Bahia, Rita de Cássia, é lamentável a maneira como os municípios são tratados pelo governo e parlamentares. Eu entendo que para o governo, os municípios é apenas um saco de votos que eles têm lá e que eles vão lá e abrem a hora que eles querem. E que na hora da grande necessidade dos municípios, nem governo, nem Câmara de Deputados, nem senadores, ninguém olha, ninguém se mobiliza. Senhor presidente, está aí. Não é a palavra desse vereador do PSDB que está falando. Esses são os prefeitos do Brasil gritando um grito de socorro. E Divinópolis não foge à regra, senhor presidente. Estão tentando plantar em Divinópolis um terrorismo aos nossos munícipes. Aí é o fato. A verdade está aí. Não precisa de demagogia e hipocrisia. Quem quiser ter acesso à internet, puxa. As redes sociais, todo mundo comentando e falando, é um problema nacional, não municipal. E assim, não é diferente de Divinópolis. E o prefeito teve que fazer algumas medidas antipáticas, cortando hora extra, cortando gratificações, cortando as famosas, então assim, aqui falaram boquinhas, na hora que corta, está errado, vereador Beto Machado. Fala tanto em boquinhas, é o que o prefeito teve que cortar na carne, desossou para poder manter, aí ninguém fala nada. Aí tenta inverter a situação. São medidas antipáticas, sim, e quando mexe no bolso do servidor, aí é a mesma coisa com uma pedra na caixa marimbondo. Aí uma pequena camada quer falar por todos. Olha, senhor presidente, 20% das professoras que foram cortadas de gratificação e hora extra, e tiveram que voltar para a sala de aula, algumas que estavam encostadas na secretaria, fazendo outro tipo de atividade, forçando uma situação. Isso teve que fazer o ordenador, infelizmente, sim, cortar gasto, e não tinha outra saída, não tinha outra solução. Prefeito de Santo Antônio do Monte, Léo Camilo, reeleito, pagou todas as folhas de salários em dia, todas as 13º em dia, foi prefeito e foi reeleito, 8 anos, 2 meses ele não vai dar conta de pagar. Com a lei de responsabilidade fiscal, ele vai ser punido e vai ficar inelegível durante 8 anos. E da dívida da pessoa jurídica do prefeito vai para a pessoa física do senhor prefeito. É uma situação que a lei é meio contraditória e meia crise, onde o governo federal faz uma previsão de X e manda outra completamente, furando todo aquele planejamento. E o culpado é o prefeito, e ficam tentando maquiar o prefeito, maquiar a administração de uma forma. E está aí, o prefeito está correndo atrás, está pelejando, teve que cortar na própria carne, senhor presidente. Mais 2 minutos. Mais 2 minutos, outro plano que o governo federal fez com o município, penalizando, cortando o imposto do CID. CID é um imposto que tinha a contribuição do petróleo para os municípios.
para segurar o aumento do petróleo, o que ela fez, a senhora presidente? Cortou o repasse que era feito para o município para segurar o aumento do combustível no Brasil, penalizando mais uma vez o município, forçando os prefeitos a ir com o pires na mão pedir piedade do governo federal. E cada vez mais essa política essencialista que vem do governo federal. Nós não podemos concordar, está aí os prefeitos do Brasil gritando, pedindo socorro, alertando aos deputados, alertando os senhores senadores, alertando a presidente. E quem falou que a situação de uma prorrogação gravíssima, de uma crise gravíssima, é uma senadora eleita pelo PT, que hoje é ministra de instituições. Estamos aí, senhor presidente, meia crise. Vamos passar e vamos superar, que 2013 vai vir, e se Deus quiser, dias melhores virão. Porque, infelizmente, mudando um mandato para o outro, são medidas antipáticas, mas, porém, necessárias, para que nós possamos passar de um ano para o outro, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, e assim o prefeito tomando posse. Agora, como fica tentando taxar que o senhor prefeito ganhou com pouquíssimas a porcentagem, é difícil entender. Um camarada que foi vereador nosso aqui na Câmara, foi para Brasília, ficou lá 10 anos ou mais, e voltou e conseguiu o seu terceiro lugar nas pesquisas aqui em Divinópolis, e na eleição as urnas mostraram e ficaram em terceiro lugar na apuração dos votos. O choro é livre. Se ele perdeu e ganhando a eleição com 33, imagina o quarto e o quinto lugar. Então, senhor presidente, eu não estou entendendo mais nada, mas estão tentando instaurar um terrorismo no nosso município, e nós sabemos que a verdade, ela vem rápido, e a mentira não prevalece. Estamos aí, e vamos debater, e vamos mostrar à população a verdade. Estaremos sempre aqui alertando os dois lados, senhor presidente. Obrigado. Nós agradecemos ao vereador Rodson José Milton, e passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador presidente Anderson Saleme. Senhor presidente em exercício, Edmar Rodrigues, boa tarde. Nobres colegas vereadores, servidores, assessores dessa casa. Quero destacar a presença da imprensa no nosso plenário, que vem acompanhando todas as reuniões, mostrando para a população a verdade que se passa dentro da Câmara. Hoje, infelizmente, não tivemos tribuno. Nossa reunião, ela foi um pouco mais acelerada, mas estamos reunidos com os servidores da prefeitura, com aquele responsável pela empresa que ganhou a licitação da Câmara. Vamos, se Deus quiser, e a chuva também ajudar, conseguir entregar todas as obras no tempo acordado, para que a Câmara seja referência de gestão, referência de compromisso com a população, referência de bons trabalhos para a comunidade. Quero, senhor presidente, cumprimentar os diretores de escola. Agora, dia 12, segunda-feira próxima passada, foi comemorado o dia do diretor de escola. Então, ligamos para vários, enviamos correspondências para reconhecer na pessoa deste profissional, que já foi professor, certamente assume várias tarefas de saber ouvir, saber falar, ser um líder daquela unidade escolar, daquela que é a referência de educação para toda a sociedade, a escola. Então, parabéns a todos os diretores. Recebam deste vereador o reconhecimento pelo excelente trabalho que vocês fazem frente às unidades de escola da nossa cidade. Quero também dizer que os assuntos que chegam nessa casa, eles chegam muitas vezes distorcidos. Estamos ouvindo alguns secretários municipais, já estivemos com o prefeito, estaremos novamente, para que a Câmara tenha a real situação, a real verdade dos fatos que aconteceram na nossa cidade. Certamente, como foi mostrado pelo competente vereador Rodson, é uma questão nacional, mas que tem e pode ter ingredientes locais. Nós queremos saber como a Câmara vai ajudar a Prefeitura a sair dessa situação. Cabe a nós, Câmara Municipal, também preocupar com as questões locais, com as questões da Prefeitura. Estaremos reunidos para ver qual a participação da Câmara
no restabelecimento da saúde financeira, o equilíbrio da prefeitura. Quero ainda, senhor presidente, uma outra pauta importante e que trouxe também um certo sentimento para este vereador. Nós estamos apoiando a Unidiv, a equipe de voleibol feminino da nossa cidade. Eles foram campeões, por serem mulheres, elas foram campeãs da primeira etapa realizada em Itaúna e hoje estarão seguindo viagem para Juiz de Fora para disputar mais um campeonato, os Jogos de Minas. A falta de patrocínio quase impediram que essas atletas elas viajassem para participar do sorteio. Fico feliz por ter contribuído com elas, ter contribuído com Divinópolis, ter contribuído com o esporte local. Fizemos gestão a vários empresários, a várias pessoas físicas e com o esforço conjunto das atletas, quero chamar a atenção e reconhecer na pessoa do Xisto, um servidor de carreira da prefeitura, da área de esporte, junto com as atletas, com o Xisto, com este vereador, alguns empresários e pessoas naturais, conseguimos os recursos necessários para que essas atletas embarcassem e mostrassem para o povo de Juiz de Fora, para o povo que vai participar dos Jogos de Minas, que Divinópolis tem também garra, tem força e tem atletas campeãs e que certamente vão fazer uma excelente participação defendendo a nossa cidade. Quero ainda, nesta que é uma das principais empresas do Brasil, reconhecer o projeto Pescar da Gerdau. A Gerdau que está fazendo um curso diferente, o curso de vendas e atendimento ao cliente. Vai formar 24 adolescentes, que serão também excelências nas suas áreas, nos seus serviços. O curso de vendas e atendimento que a Gerdau patrocinou junto com outras entidades, vai preparar e vai entregar à sociedade 24 adolescentes. Existe uma frase, filosofia chinesa: se quiseres matar a fome de alguém, dá-lhe um peixe. Se quiseres que ele nunca mais passe fome, ensina-o a pescar. É uma frase conhecida, é uma frase repetida, mas que tem o seu cunho de verdade. A Gerdau, através do seu diretor André, de toda a sua equipe, está patrocinando a vida de vários adolescentes, ensinando a pescar para que eles possam ter autonomia, independência e também ajudarem suas famílias. Nós sabemos da importância desta que é uma das principais empresas do cenário nacional e que temos orgulho de ter uma unidade aqui em Divinópolis. Estamos, senhor presidente, vereadores, público presente, muito próximo de mais uma comemoração do 15 de novembro. Na próxima quinta-feira não teremos reunião em razão desse feriado nacional, um feriado que muitas vezes não é explorado, não é comentado, não é sequer conversado com os filhos, com os mais jovens. A proclamação da República é uma data pouco notada, mas que tem uma importância histórica para o nosso país. Um levante militar, político-militar, ocorrido em 1889, instaurou a forma republicana federativa presidencialista de governo no Brasil, derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e, por consequência, pondo fim à soberania do imperador Dom Pedro II. Foi então proclamada a República dos Estados Unidos do Brasil. A partir de então, o país seria governado por um presidente escolhido pelo povo através das eleições. Foi um grande avanço rumo à consolidação da democracia no nosso país. O civismo precisa ser resgatado por nós cidadãos, demonstrando assim nosso amor à pátria. Esse pequeno relato é para dizer que o 15 de outubro é uma data importante
importante, pouco difundida, mas que os estudantes certamente sabem e dominam a importância para a história brasileira. Sabemos que, a partir desta data, o Brasil mudou, e mesmo com a lentidão da democracia, com a lentidão que os movimentos sociais imprimem, a democracia é, sem sombra de dúvida, a saída, e nós, que vivemos numa república, estamos convictos de que é importante saber ouvir, saber falar, aceitar as diferenças, e aí a imprensa, que cobre sempre as reuniões da Câmara, é permitido a todos a manifestação de vontade, respeitada as suas questões legais, para que não ocorra nenhuma ofensa, nenhuma calúnia, nenhuma injúria. Eu quero então terminar por aqui, senhor presidente, em exercício, dizer que a Câmara é o portal da democracia da nossa cidade, e é aqui que as grandes questões são resolvidas. A Prefeitura vai precisar muito da Câmara, a Prefeitura vai contar com o apoio da Câmara para que possamos também contribuir para o restabelecimento do equilíbrio financeiro desta que é uma das principais prefeituras do Brasil, a 11ª do Estado, e certamente a mais importante para nós, é porque é a que a gente vive, a que a gente convive e a que a gente aprende. Muito obrigado pela cessão da palavra. Estaremos então aguardando os desdobramentos para que a Câmara sinalize positivamente. Muito obrigado, boa tarde a todos. Nós agradecemos ao vereador Anderson pelo seu pronunciamento, e vamos retornar aos trabalhos dessa presidência ao presidente Anderson Saleme. Agradeço ao vereador Edmar Rodrigues pela condução dos trabalhos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, solicito o secretário Rodson Zé Milton que faça a leitura do primeiro projeto, já na segunda parte dos trabalhos. Ordem do dia, projeto de resolução número CM 014-2012, homologa os nomes a serem agraciados com a comenda Consciência Negra do ano 2012. Coro, votação, maioria simples. Pareceres. Parecer da Comissão Especial pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Em discussão, projeto de resolução número CM 014-2012. A palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, senhor presidente, que homologa a comenda Consciência Negra, sem dúvida, essa comenda é uma comenda super importante. Acho que talvez uma das comendas mais importantes que são entregues nessa casa. Mas quero aqui, senhor presidente, fazer um questionamento, já até fiz vários questionamentos nos bastidores, em que talvez para a próxima legislatura possa ser feita uma alteração nessa lei, porque no meu entendimento, senhor presidente, eu particularmente vou agraciar aqui com a comenda o grupo, Grupo de Capoeira Morro de Santana. Eu nem sei quem, com todo respeito a esse grupo, né? Porque na verdade a legislação cabe a entidade indicar os nomes, o MUNDI. A gente tem um respeito muito grande, mas de certa forma tira a prerrogativa do vereador na intenção de que ele possa escolher. Na verdade não é o vereador que está agraciando, porque não é ele que indica, né? Então quer dizer, a comenda é muito importante, respeito o MUNDI, mas entendo que para a próxima gestão teria que fazer essa alteração no sentido de que realmente o vereador indique, né, aquele que ele entenda que é realmente merecedor de receber a comenda, não desvalorizando o MUNDI. Mas eu acho que essa sugestão deve ser colocada em prática para a próxima legislatura, dando aí a prerrogativa que é do vereador de fazer a homenagem. Eu respeito muito a opinião do vereador Beto Machado, jurista dessa casa, e em razão da exigência da lei municipal é que isso acontece. Em discussão, em votação.
Diretoria Legislativa está ajustando o painel eletrônico para que o projeto de resolução seja votado após discussão nesta tarde de hoje. Aguardaremos, então, o ok para que possamos iniciar a votação. Painel liberado. Solicito aos vereadores, então, que manifestem sua vontade ao projeto de lei de resolução CM 014. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número CM 024/2012. Constitui a Comissão da Verdade do município de Divinópolis. Quórum, votação, maioria sim. Pareceres. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei CM 024/2012. Em votação. O projeto é de autoria de todos os vereadores, conforme consta na última folha do projeto. Todos os vereadores votaram e é a razão pela qual a ausência de um deles não prejudica, segundo a orientação da Diretoria Legislativa. O projeto continua em votação. Votação encerrada. A matéria foi reprovada. 6 votos contrários, 2 votos favoráveis e 2 abstenções. Solicito, secretária... Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereadora doutora Heloísa Serri. Mais uma vez, eu fico muito triste de ver um resultado igual esse. Quando nós falamos em transparência, quando nós falamos em verdade, que um projeto como esse seja rejeitado e seja aprovado aqui nessa casa. Então, deixar aqui explicitado o meu protesto contra essa votação aí, que acho que deveria ser as pessoas que querem clareza, verdade, a justiça, deveria ser por unanimidade o sim. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Rodson. Senhor presidente, votei o contrário, porque já existe um projeto de lei federal aonde que não tinha necessidade de um projeto de lei municipal. Então, já existe já no Congresso Nacional o projeto aprovado da Comissão da Verdade, senhor presidente. Solicito a leitura do próximo projeto, vereador Rodson. Projeto de lei número CM 027/2012, da nova redação à emenda do artigo 1º da Lei 5.813, de 23 de dezembro de 2013,
alterada pela Lei 6.186, de 28 de junho de 2005, que declara utilidade pública a Associação de Cozinha Caboarte, Artesanato e Comunidade Quilombo, Abocoarte Quilombo, com sede no fórum nesse município. Qual votação? Maioria simples. Pareceres na Comissão de Justiça e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão. Em votação, projeto de lei. Votação encerrada, o projeto foi aprovado, 8 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. Justificativo de voto, presidente. Justificativo de voto, vereador Rodson. Senhor presidente, entrei com esse projeto de lei, entendendo que a entidade quer valorizar a comunidade do Quilombo, aonde vai ter curso profissionalizante, capacitação, e para ter uma qualidade de vida melhor aquela comunidade. Então, tem uma ONG bem organizada, nós tentamos ajudar da melhor forma possível, e gostaria de agradecer mais uma vez os caros colegas vereadores que aprovaram, que tenha consciência de um projeto que vai fazer um bem social muito grande para aquela comunidade. O nosso muito obrigado e parabéns à comunidade Quilombo. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de autoria do vereador líder do PSDB nessa casa já tramita desde maio deste ano. E foram várias as discussões, nós mesmos levantamos alguns questionamentos a respeito desse projeto, né? Inclusive foram 3 sobrestamentos, 2 de 30 dias e 1 de 60 dias, e entendo que diante desse quadro de aprofundamento e realmente com todas as nossas, vamos dizer assim, as nossas dúvidas sanadas, entendemos que é um grande ganho para aquela comunidade do Quilombo. Quero parabenizar o vereador Rodson pela autoria, né, e esperamos que o pessoal possa fazer um bom proveito, o pessoal que está à diretoria agora da Caboarte, de que ela realmente seja uma entidade, né, que possa trazer bons frutos, principalmente para o produtor rural e para aquelas pessoas da comunidade de Quilombo. Então, por isso que votei favorável, depois de inúmeras discussões, entendendo que o projeto é um projeto interessante. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito Justificativo. justificativo de voto, vereadora doutora Heloísa Serra. Como o próprio vereador Beto Machado disse, esse projeto teve inúmeros questionamentos aqui, nessa casa, pelas irregularidades. Foi dito até mesmo pelo vereador Paduano, de forma brilhante, como que estava sendo usado CNPJ de uma firma para ser passado para outra firma. Então, acho que existe uma pendência de ilegalidade nisso, e por isso eu votei não, porque não está claro para mim. Foi dito aqui inúmeras vezes sobre a ilegalidade que estava sendo esse projeto, então eu não consigo entender como tão facilmente passou agora isso, já que nós discutimos isso tantas vezes aqui e não ficou claro, inclusive sendo pautado pela ilegalidade, como foi demonstrado aqui pelo Paduano, pelo vereador Edson e por outros que estiveram aqui. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto. A secretaria informa, senhor presidente, que não tem mais projeto para serem apreciados e votados na tarde de hoje. Não havendo mais projetos, passaremos então à terceira parte dos trabalhos. Solicitar 1 minuto de silêncio pela memória do nosso amigo Aris Eustáquio, solicitado, dentre outros vereadores. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Decano Paduano. Senhor presidente, eu gostaria também que fosse observado 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Manuel Sebastião Ferreira, falecido no último dia 9, era residente na comunidade rural de Mata dos Coqueiros. Portanto, gostaria que fosse observado em nome de Manuel Sebastião Ferreira.
Nós agradecemos a presença do público que nos brindou nessa reunião do dia 13. Agradecemos aos telespectadores da TV Câmara, também aos servidores, aos assessores e a todos os vereadores. E, finalmente, a Deus por ter iluminado a condução dos trabalhos nessa casa. Obrigado e boa tarde.